Jesus, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Júnia. Nada. Então, bom dia a todos e todas que aqui se encontram, do mundo físico e do mundo espiritual. Hoje, a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a mulher. A semana passada, a nossa querida Natália veio com o gancho do mês anterior, que foi o mês de honra à história dos irmãos de pele preta, né? Irmãos negros, falou sobre o racismo, sobre a discriminação. E hoje nós vamos falar, já que entramos no mês da mulher, e amanhã é o Dia Internacional da Mulher, eu quis trazer esse gancho também de como a mulher é hoje, como ela já foi no mundo, como ela é hoje, como Jesus viu a mulher e como o Espiritismo também traz a mulher. Então, a gente vai fazer um breve, embora seja assunto para falar por 3 dias, porque é muito extenso tudo que existe sobre esse assunto, né? Então, hoje a gente vê a mulher hoje, né? Como que é? A mulher desfruta de respeito que todo ser humano necessita para viver bem? Ela é devidamente reconhecida em seus direitos? Como surgiu o Dia Internacional da Mulher? O que representou para a mulher ocidental a emancipação feminina? Tem ela uma missão diferente da que o homem é investido? Antes de começar a falar sobre isso, eu só quero lembrar o seguinte, que nós, como espíritas, sabemos que hoje nós somos mulheres, amanhã nós somos homens, e a gente vai alternando na medida da necessidade da nossa evolução. Isso é uma coisa que é muito importante dentro da nossa visão espírita. Então, muitas vezes, se hoje estamos mulheres, é porque necessitamos passar pela experiência dentro desse sexo, né? Na visão, dentro de uma sociedade, de que forma seja. Então, voltando à mulher hoje, a mulher hoje do século XXI é uma mulher, a mulher no mundo ocidental é uma mulher que hoje ela, ela tem todas as oportunidades, ela escolhe a profissão que ela quer, ela tem acesso aos mais variados ramos do conhecimento humano. Hoje existem mulheres que dirigem, que são pilotos de avião, mulheres que estão indo para o espaço, mulheres que escrevem muitas escritoras, mulheres não são só aquele papel que foi determinado para ela há muito tempo, que era ficar no lar, cuidar dos filhos, cuidar da prole, do marido. Hoje ela casa se ela quiser, ela faz o que ela quiser, né? Muitas mulheres optam por não contraírem matrimônio, outras querem casar, outras não querem ter filhos. Então, o mundo hoje está diverso para a mulher dentro do nosso mundo ocidental que a gente vive, na nossa sociedade. Mas existem sociedades no Oriente Médio, por exemplo, em que a gente sabe que a condição de muitas mulheres ainda que nos chocam profundamente, né? Mulheres que não têm acesso nem à educação básica, muitas vezes são totalmente, não têm acesso nem a ler e escrever, porque quanto mais ignorantes elas, mais poder os homens têm sobre elas, elas não podem elas têm que se cobrir toda, o corpo não pode mostrar, só os olhos, usam as burcas, né? Coisas assim, e tem e é uma coisa tão forte que eles perseguem até aquelas pessoas que falem deles, né, e que não concordem com eles, dependendo de onde esteja. Aconteceu em 2004 um cineasta holandês chamado Theo van Gogh, que ele é sobrinho neto do Theo van Gogh, que era irmão do Van Gogh. Ele foi assassinado a tiros e facadas por criticar o tratamento dado às islâmicas num filme que ele fez chamado Submissão. Então, quer dizer, essa parte do mundo em que as mulheres não têm acesso a essas coisas, até a quem critica, às vezes está sujeito a coisas muito pesadas, né? E então as mulheres hoje elas estão em todas as partes, elas estão na política, elas têm liberdade de opinião, mas mesmo assim, como elas são devidamente reconhecidas nos seus direitos, muitas das vezes a gente sabe que não, mesmo no nosso mundo atual, né? As mulheres ainda são vilipendiadas, elas são. Hoje, então, na pandemia, nós estamos vendo o número de feminicídios subirem assustadoramente, não só no Brasil, mas de uma forma que a gente vê nas redes, no mundo inteiro.
As mulheres têm sofrido violências domésticas porque confinadas com os maridos ou com os companheiros estão sofrendo violência doméstica horríveis. Como é que se chama esses lugares, Júnia, que as mulheres são levadas para serem protegidas nesses, como é que chama? Os shelters, né? Os shelters de mulheres, né? Elas estão lotados de mulheres e crianças que foram tiradas da família e levadas para esses lugares, porque as que não as que conseguiram sair, né? E que não foram mortas, tiveram que se afastar, porque com certeza seria o fim delas, infelizmente, né? Então, isso tem, e a Organização Mundial da Saúde, ela tem lutado veementemente contra isso. No Brasil, a quantidade de mulheres que sofrem de violência é uma coisa terrível, apesar da mulher ter toda a liberdade, pseudo-liberdade, ela ainda sofre bastante agressão física, principalmente na área doméstica. Sofre na área de trabalho, discriminação, abuso, enfim, todo tipo de coisa, né? Então, o histórico da emancipação feminina ocidental é um suceder de episódios dolorosos e difíceis, porque a mulher ela não foi ensinada a se e administrar algo, na verdade, que é a própria vida dela. Então, ela está aprendendo com os tropeços e com a luta diária, né? E assim mesmo ela tem alcançado grandes coisas, né? Então é isso, eu não vou me estender muito, porque tem muita coisa para falar. Tá Acho bom? que Tá deu. dando para ver? Tá ótimo, dá para Tá. ler tudo. Aham, Ah, então tá. legal. Então Então eu tá bom. falei um pouco sobre isso, né? Agora eu vou passar para uma coisa que eu achei muito interessante. Não, agora não está ainda. Ah, não, aqui é o play. Pronto? Agora tá perfeito. A Tá Pronto? mulher melhor, através é. dos tempos. É. Isso, Isso ótimo. daqui, é engraçado que foi interessante que eu estava ouvindo um vídeo essa semana de um médico e antropólogo, e ele começou a falar dessa evolução da mulher através dos tempos e como que o mundo se tornou o que ele mais ou menos que ele é. Então, eu vou dar uma breve, falar algumas coisas sobre isso, eu tirei do vídeo. Tá? Então, ele diz assim, de acordo com muitos estudos antropológicos, nos primórdios de nossa humanidade, quando nem verdadeiros seres humanos nós éramos, o ciclo menstrual das fêmeas era de 12 meses. Por quê? Começava na primavera, quando a fêmea era fertilizada. Depois de 9 meses, ela tinha o filhote, porque não era nem um ser humano como é hoje, né? E depois ela tinha 3 meses de amamentação e logo em seguida vinha a nova fertilização. Então, não havia menstruação. Então, não se via esse ciclo. Então, era uma atrás da outra, né? Então, é assim que é quando os homens, quer dizer, quando nós vivíamos na caverna, né? Então, não era. E era interessante que não era clara a participação do homem no processo da fertilização. Eles não sabiam, não havia a figura do pai, só havia a mulher, que era a mãe. E para todos, como para eles, era uma situação mágica, que dava a essas mulheres, essas fêmeas, um poder, o poder de girar a vida. E daí surgiu a imagem da deusa, a criadora e mantenedora da vida, e a ideia da amamentação de ser divina. Aí, já no final do Paleolítico, a mulher já era vista como uma deusa de carne e osso. Com o advento da agricultura, veio a associação da deusa mãe com a deusa terra. Ainda nas cavernas, cabia aos homens a função da caça, de proteger a prole, o clã, e trazer o fogo. Eles conheciam o fogo, mas não sabiam como fazer o fogo. Quando havia queimadas, eles pegavam o fogo com uma tocha, com madeira, e traziam para dentro da caverna e mantinham aquele fogo aceso, sempre com madeira, que era a maneira como eles mantinham. E o fogo ficava no meio da caverna, ele servia para iluminar, para trazer, para esquentar, né? Então, ela mantinha o calor, a luz e alimentação. Eles começaram a perceber que podia cozinhar, né? O alimento. O homem trazia a caça, as mulheres preparavam tudo, elas tiravam a carne, separavam, tiravam a pele e preparavam a pele, inclusive, para aquecer no inverno.
Então, cabia às mulheres ou fêmeas a função de cuidar dos filhotes, alimentação de todos, manter o fogo, cuidar das peles dos animais para abrigar do frio e cuidar das gerações vindouras, o que aumentou seu poder com a descoberta da agricultura. Como que a agricultura foi descoberta? Falar de uma forma bem simples. É porque as mulheres faziam a coleta dos frutos, e esses frutos ela comia e jogava ali ela percebia que brotava uma outra planta, e dessa planta nasciam os mesmos frutos. E assim elas foram percebendo que todos os frutos que eles comiam jogavam na terra e ali brotavam novos frutos. E aí o que acontecia? Ela começou a separar as sementes, as melhores sementes para plantar já em tempo determinado, para colher e fazer daquilo a alimentação deles. Então, foi assim que surgiu a agricultura, de uma forma muito simplificada, e a mulher era que fazia esse trabalho também. Então, o homem, o que ele fazia? Ele só caçava, e o resto do trabalho todo era a mulher que fazia. E então eles perceberam que a conexão da mulher com a terra, né? A mulher gera a vida e a terra também gera novas sementes. Aí vem a ideia da deusa da terra ser feminina, que é a grande mãe. Já no período neolítico, o homem já não vive mais em cavernas. Eles formam aldeias em forma de círculo, como era dentro das cavernas. E em torno, eles construíam lá umas ocas, no Brasil, como os índios brasileiros fazem ocas, né? Eles construíam as tendas, as casinhas deles, e ali no meio faziam uma grande fogueira, exatamente como era na caverna. Então, é por isso que criou-se que a forma da grande mãe é circular e cíclica, e daí veio a ideia das 4 estações. Foi aí que eles foram percebendo o tempo através das estações, que tudo tinha um ciclo. Então, daí surge também o ritual da fecundidade. Já sabia-se que chegava naquele período de tempo em que eles percebiam pela natureza que era o tempo das mulheres serem fecundadas. Então, um belo dia, uma mulher simplesmente diz assim: não, não quero, eu não vou nesse ritual. Ele, esse cara é muito engraçado, ele diz assim: foi a primeira mulher que disse não na vida. E aí, quando ela diz não, ela não foi, e aí o que aconteceu? Ela menstrua. E aí ela sangra. Na medida que ela sangra, o sangue era uma coisa muito ruim, denotava algo maligno. E aí o que eles Impureza, né? Impureza, exatamente. E aí, relacionado a algo impuro. Então, essa mulher, ela é mandada para a floresta, ela é isolada, ela é expulsa da tribo. E assim aconteceu com várias mulheres que não queriam, né? Não participaram daquele coisa e sangraram. E aí, essa mulher foi isolada na floresta e ela teve a oportunidade, ela tinha que procurar comida, então a mulher que domesticou o gato, o homem domesticou o cachorro, porque o gato era um animal, o felino, ele era mais fácil de procurar pequenos animais para a alimentação dela ali na floresta. Ela era uma mulher mais noturna, porque ela tinha medo durante o dia de ser caçada pelos homens e ser morta. Então ela tinha um contato muito grande com a lua, então criou-se toda essa coisa, e nesse contato com o mundo, com a lua, ela criou um contato com o mundo espiritual. E é daí que vem a criar. Ela teve aquela coisa da espiritualidade. E aí ela começou a manipular ervas, remédios. Aí veio a ideia da bruxa, da mulher que se manipulava as coisas tanto do invisível quanto dos remédios, né? Então, essa foi a primeira revolução, a mulher que rompeu com o ciclo da vida. Depois veio a segunda revolução, que foi a revolução masculina. Os homens se cansaram de ser usados pelas mulheres e ser tratados como objetos, porque era um matriarcado, as mulheres tinham esse poder. E aí, o que eles fizeram? Eles perceberam que eles eram muito mais fortes fisicamente do que as mulheres. Ao contrário das outras espécies, por exemplo, se vocês perceberem que um leão e uma leoa, eles têm uma força mais ou menos igual. A onça macho, a onça fêmea e os outros felinos, os machos e a fêmea, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, não existe diferença de força. Mas
o homem, ele se destacou muito porque ele trabalhava com algo muito pesado e aquilo foi dando a ele uma força física muito maior que a mulher. E aí eles resolveram usar a força bruta, né, para romper aquele estado de coisas que eles não aceitavam mais. Então, o que que eles fazem? Eles matam a minha matriarca, matam todos aqueles que vão contra eles. Eles só pouparam o quê? As mulheres mais jovens e as crias, porque era a continuação deles próprios, né? Mas até então eles não tinham essa coisa de da onde, como que nós, da participação deles dentro da criação. E aí é que eles estipulam que cada mulher só podia ter um homem, pelo menos para ter certeza de que aquele filho, que aquela criança, que ela cria, seria dele. Então, foi aí que começou toda essa coisa do patriarcalismo. E daí nunca mais saímos. Então, depois vem. Aí nós começamos a. Aí a gente já volta para Jesus. As mulheres. Qual era a relação de Jesus com as mulheres do seu tempo, né? Então, para entender a relação que Jesus tinha com as mulheres do seu tempo, é preciso entender um pouco do contexto social judaico e como o povo judeu entendia o valor da mulher na sociedade. Infelizmente, se considerarmos os avanços sociais do século XXI, as mulheres do tempo de Jesus eram desvalorizadas, tratadas quase sempre como mercadorias de troca pelos pais e criadas unicamente para conseguir um casamento e cuidar das tarefas domésticas. Para uma família judaica, o nascimento de um homem, o varão, era motivo de alegria. Os próprios homens rezavam agradecendo a Deus sua masculinidade, eles tinham uma oração própria. A bênção matinal dizia: Bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Quer dizer, eles tinham aquele orgulho danado de serem homens, né? E aí, então, não são poucas as passagens bíblicas, sobretudo no Antigo Testamento, que demonstram a fragilidade social das mulheres. E a gente sabe disso, que a gente estuda o Evangelho e falam nisso com muita frequência, né? E aí mostra depois que Jesus já vem trazer a mulher para o centro das suas reflexões sobre o reino de Deus, retoma o valor do ser humano, independente da sua sexualidade, e mostra que para Deus todos somos igualmente importantes. Algumas passagens dos evangelhos mostram a ousadia de Jesus em relação às mulheres. E aqui eu vou contar alguns casos deles, que são talvez as mais famosas, mais importantes, que são citados nos evangelhos, para a gente lembrar como Jesus foi, né? Maria de Nazaré foi a mãe de Jesus, né? Aí aqui eu falei um pouquinho dela, ela era filha de pais judeus, Joaquim e Ana, e teria vivido na Galileia no final do século I antes de Cristo. Durante a sua infância, viveu em Nazaré, onde ficou noivo do carpinteiro José, da tribo de Davi. Muitas religiões falam da virgindade de Maria, mas eu tenho lido muito e ouvido muitas pessoas, cada vez mais eu me convenço, eu nunca me convenci que Maria concebeu sem ter uma relação sexual. Isso é impossível na natureza. O que todos os mesmos espíritas dizem é o seguinte, que a pureza dela, que a virgindade é pela pureza de coração que ela tem. Tanto é que foi ela, a gente não tem dúvida que ela foi escolhida exatamente por causa dessa pureza, dessa bondade infinita que ela tinha, para acolher em seu seio o mais perfeito dos seres humanos, que jamais habitou esse planeta, né? Então, ela foi fecundada da forma normal, natural, na natureza, um homem e uma mulher, e ela amou e cuidou desse ser que foi Jesus, né, até o final dos seus dias, que foi e ela sabia que o final dele não iria ser fácil, e ela testemunhou e ficou até o fim ali, né? Foi doloroso demais. As tradições cristãs revelam que Maria ficou sob o amparo do apóstolo evangelista João. Nós nos lembramos uma passagem que Jesus, na cruz, diz para ela, porque estava ali João. João era o mais novo dos apóstolos, ele tinha 18 anos na época. E dizem que ele era vamos dizer assim, o preferido que ele era muito carinhoso, que Jesus tinha uma preferência muito por ele, que sabia que ele era um ser assim muito especial. Então ele falou:
mãe, aí está seu filho, aí está a sua mãe. E João cuidou de Maria realmente até o final, e aí dizem que acreditam que ela tenha morrido em Jerusalém. Isso foi um fato confirmado por Emmanuel. Aí depois nós temos a mulher samaritana, que a gente sabe um pouco da história, e a história realmente é longa, 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 porque o que eu peguei aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eh, Diz que Jesus ele se encontrava na Pérea, um lugar, quando soube da prisão de João Batista. Então, e com o intuito de não acirrar ainda mais os ódios dos seus inimigos com a sua presença, retirou-se para a Galileia. Isso eu já tinha ouvido em outras até palestrantes dizer, que haviam 3 caminhos a escolher. Um pelo litoral do mar Mediterrâneo, outro pelas margens do Rio Jordão e o terceiro pelo interior da Samaria. E ele escolheu exatamente pelo lado da Samaria. E isso era uma coisa difícil, porque a Samaria, os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos, eles tinham visões diferentes da vida, da morte e tudo, e eles tinham muitos problemas políticos, então eles não se davam. E então ele resolve ir pela Samaria e segue ele junto com os seus apóstolos. Eles chegam ao meio-dia, Jesus e os discípulos atingem lá o lugar onde se chamasse o Poço de Jacó. Era costume entre os samaritanos denominar as localidades com os nomes patriarcais. Então, Poço de Jacó era uma cidadezinha, um local lá. Aí os companheiros vão à cidade mais próxima, Sicar, para comprar frutas e pão, e o mestre prefere esperar. E é como se ele tivesse marcado um encontro, achei isso muito interessante. Ele aguarda alguém, ele senta ali no poço e aguarda alguém. E não tardou muito a aparecer essa mulher samaritana. Ela trazia um cântaro à cabeça. Cântaro é esse vaso grande que está aí na foto. Eh, e ela passa, dirige-se ao poço, ela toda desconfiada, olha aquilo, quando ela ouve Jesus dizer: "Dá-me de beber". Ela estranha o pedido, porque naquela época não era possível um homem falar com uma mulher em público. Podia ser seu marido, ou seu irmão, ou seu parente, mas os homens não se referiam às mulheres em público. E ela ficou sem saber o que fazer, né? E até que um tanto irônica, ela lhe diz: "Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" E a resposta do rabi não revela aspereza nem revide. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí, como alguém que nem tem com que tirar a água do poço, poderia ofertar água, é o que ela pensa, né? E que água é essa, né? Será que essa água seria uma água que ela não teria que buscar na ingenuidade dela? Será que ela não teria que ir 2 vezes à fonte por dia para buscar essa água? O que ele diz, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Ela sabia que ela tinha muitos pecados, entre aspas, ela bebera os prazeres sensuais em grande abundância nas suas águas salobras e não sentira diminuído o ardor que a fizera mendiga de muitos homens. Aí, como ele disse, é o que ele indaga para ouvir a respeito da água viva que Jesus vinha dessedentar a humanidade, uma água que dessedenta eternamente. E ela diz: "Dá-me dessa água, Senhor." Agora ela se torna pedinte. E o amigo celeste lhe diz que vai chamar seu marido e retorne. E ela se perturba, porque ela não tem marido. E ela diz para ele: "Eu não tenho marido." E Jesus sabia disso, porque ele conhece a alma dela, ele conhece a intimidade dela. E ele percebeu que ela estava falando a verdade, né? Porque aí diz aqui, porque ela já tivera 5 maridos e o homem com quem convivia não era seu marido. E aí ela o reconhece como um profeta, pois somente um profeta poderia saber tais coisas, devassar-lhe o interior. Com a mente em desalinho, ela deseja aproveitar cada minuto e pergunta. Sua voz se torna doce.
A conversação se alonga em torno das considerações do correto local de adorar a Deus. Ela pergunta: Jerusalém, como pregavam os judeus, ou Monte Garizim, como falavam os samaritanos? E Jesus, muito paciente, lhe diz: Acredita-me, Senhora, virá a hora em que adorareis ao Pai, não já neste monte, nem em Jerusalém, nem em espírito, em verdade, pois Deus é espírito e os que o adoram em espírito e verdade é que devem adorá-lo. As palavras são sublimes, um cálice de água viva. Rompem-se velhos conceitos e separativismos. Deus não pertence a um povo, a uma casta. É imanente em tudo, em todos, transcendente. Ou talvez se desejasse, talvez por não estar habituada a questões filosóficas mais profundas, não tivesse entendido bem o ensino, ou talvez se desejasse assegurar a respeito da identidade do peregrino, fosse porque fosse, ela ousa dizer: Bem sei que quando vier o Messias, nos há de revelar todas as coisas. E Jesus, de modo direto, diz: Eu o sou, eu que falo contigo. Aquela informação despertou a mulher uma explosão de alegria. Ela abandonou o cântaro e se pôs a correr na direção de Sicar, entrando na cidade a gritar: Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A população saiu às portas. Estarás louca? Outros pedem-lhe explicações. O povo se vai aglomerando. Logo são centenas de habitantes da cidade que a rodeiam. Cresce o falatório, os atropelos descem todos até o poço de Jacó. E os samaritanos o rodeiam e o ouvem. Ele lhes fala da semeadura e da colheita. Tão encantados ficaram que rogaram que ele permanecesse por mais tempo. Jesus então fica 2 dias e, ao despedir-se no terceiro dia, havia lágrimas nos olhos de toda aquela gente desprezada e humilhada. Nunca ninguém lhes dera tanto. Todos o que haviam bebido da sua sabedoria, que haviam se consolado com seus ensinos, se haviam vislumbrado a chance da renovação ou se curado de mazelas. E voltaram-se para a mulher e lhe disseram: Mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, essa foi uma das passagens da mulher samaritana. Depois nós temos a mulher adúltera, que é um fato também bastante conhecido no Evangelho, que é aquela que a mulher vem sendo apedrejada, eles vinham com pedras nas mãos, os publicanos e os fariseus, querendo apedrejar, porque era da lei na época que a mulher adúltera fosse apedrejada, né? E Jesus estava ali no chão escrevendo na areia. E então vem todas aquelas pessoas, eles dizem que era um teste para Jesus. O que que Jesus iria dizer? Se ele iria seguir a lei, né? Porque se ele não seguisse a lei dos judeus na época, ele seria preso. Eles estavam sempre tentando pegar um motivo para mandá-lo para a prisão, porque o que ele falava era muito revolucionário. Então, quando eles vieram e perguntaram para Jesus: Essa mulher é adúltera, não devemos apedrejá-la, como diz a lei? Ele simplesmente se levanta e diz a eles: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E ali ele continuou escrevendo, e a mulher ali, toda abaixada e tal. E Jesus ergueu, não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Senhor, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Isso está no Evangelho de João. Então ele mostrou, ele não foi contra a lei, ele simplesmente fez uma pergunta e pôs eles aprenderam muito mais com aquilo do que se eles dissessem: "Não, a lei está errada" e qualquer coisa desse sentido, né? Ele deu uma lição de moral tão grande que eles não tiveram como agir de outra maneira senão abandonar o local e seguirem pensativos para a sua vida. Depois tem Maria de Magdala, que nós todos sabemos que é uma mulher que era uma mulher que vivia dos prazeres da vida, que vendia seu corpo e que vivia de riquezas que os homens proporcionavam a elas, tinha uma casa maravilhosa, onde eram frequentadas por romanos, e ela tinha aquela vida que... Mas um belo dia ela ouviu Jesus falar em praça pública, e aquele dia
a vida dela mudou completamente. Ela nunca mais conseguiu dormir, diz que ela nunca mais conseguiu dormir em paz, porque ela pensava constantemente naquela mensagem que ele dizia, né? E aquilo deixava ela muito sem saber o que fazer da vida, né? O que que eu vou fazer? Eu não posso mais ser quem eu sou, mas ao mesmo tempo, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo, os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Então, decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Ela foi atrás de Jesus em Cafarnaum. E ela foi atrás de Jesus e vai lá na casa de Simão Pedro. Então, ela entra na casa de Simão Pedro e ela percebe que Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que ele a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feita as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E aí as primeiras lágrimas saíram do seu rosto, Jesus a contemplava com bondade. Ela, porém, continuou: Ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E o profeta fita enternecido. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Eu achei essa metáfora aí a coisa mais linda, das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Porque a gente vê isso todo o tempo, né? Com certeza. Quando existem catástrofes violentas que, né, destroem casas e tal, a primavera, a natureza floresce ali e vai cobrindo aquilo tudo, né? É. É impressionante. Então, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te, o destino. Caminha agora sob essa luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então a pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. E ela diz: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amar. Ele, sim, sua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Aí no final ele diz: Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida. Aí ela lhe pergunta: Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próximo, tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Ele fala muitas coisas assim profundas. Isso é do livro. Como é que é aquele livro, gente? A Boa Nova.
Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? E ele fala de filhos, e ela percebe, começa a chorar, porque ela sabia que ela não podia ter mais filhos. E ela diz a ele: "Desgraçada de mim, Senhor, não poderei ser mãe". E ele olha para ela muito carinhosamente e diz: "E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães?". Bom, e resumindo, porque a história é bem longa, aquele conta a história total dela, ela sai dali e ela abandona todo aquele luxo que ela vivia, e ela começa a buscar trabalho, e ela não encontra, e ela começa a ser pedinte, mas começa a ajudar e a servir a Deus, e sempre seguindo Jesus no máximo que ela podia. Eh e é engraçado que tem uma parte aqui que ela diz assim que o Simão Pedro, que estava na casa dele, né, passou pelo aposento demandando o interior e observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial. Eles dizem, né, Emmanuel não, quem escreveu isso, o Humberto de Campos, diz que nesse livro que Simão tinha uma verdadeira desconfiança por ela, porque ainda existia aquele machismo entranhado dentro dele, né? Uma mulher de vida fácil não era, mas Jesus abraçou ela. Jesus a aceitou da maneira como ela era, e foi aí que houve a conversão dela verdadeira, dizem que é Paulo e Maria de Magdala que realmente foram símbolos da conversão a Jesus, que saíram de um extremo e foram ao outro com a simplicidade, a naturalidade de quem realmente aceita a palavra. Então, no final, ela diz assim para ele: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Eu achei muito interessante, porque nem sempre a gente vê isso. A gente fala confiança em Deus, mas as pessoas muitas vezes esquecem que a gente, ao confiar em si mesmo, talvez é a mola propulsora para nós seguirmos em frente e lutarmos contra as nossas dificuldades e os nossos defeitos, né? Com certeza. E aí, depois, no final, conta a história dela toda, que ela lutou muito. No final, ela encontra um grupo de leprosos, ela se junta a eles, ela se torna um deles, e ela cuida deles, ela cuida das crianças, ela dá amor. E no final, o próprio Jesus volta para buscá-la, e ele fala para ela as palavras. é, Quer ver? Ela diz para ela: Senhor, aí ele diz para ela assim: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E assim é o caso de Maria de Magdala, que Jesus mostrou de forma maravilhosa. E depois temos Joana de Cusa, que é uma história que não é muito conhecida. Era uma mulher que ela era casada com Cusa, que era o intendente de Antipas. Ele era ligado ao poder romano da época, embora fosse judeu, né? E ela possuía a verdadeira fé, era uma mulher muito religiosa, até que ela foi ouvir Jesus e se tremendamente apaixonou-se por Jesus, né? E ela tinha uma vida horrível, o marido era péssimo, maltratava ela, e então ela tinha uma vida horrível, e ela resolveu seguir Jesus, mas antes ela foi conversar com ele. E quando ela vai até na casa de Simão Pedro também, e ela conta para ele de todos os problemas que ela tinha com o esposo, que o esposo só vivia para o trabalho, para coisa, e era um homem mau, que ele fazia coisas horríveis, e que ele não aceitava de forma nenhuma a escolha religiosa dela, o evangelho. Aí Jesus e diz assim: Eu quero segui-lo, eu vou atrás de você, eu vou segui-lo como todos os outros. Aí ele diz para ela assim: Não, você vai ficar onde você. O melhor para você, Maria, ou Maria, Joana. Joana, é você ficar ao lado do seu marido. Ele precisa de você. Ele é um ser doente. Quem precisa são os doentes que precisam de ajuda. E ele precisa muito de você, porque você é uma mulher forte. Você fortalece a tua fé, porque ele precisa muito de você.
Ele disse: os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele, mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então, Joana ali percebe que ela tinha uma missão junto àquele homem, e ele diz para ela: você não precisa de, de ficar, você pode ser uma mulher boa, mas continue com a sua fé, continue. Ele diz para ela: vai, filha, ser fiel. E desse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus, como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem esquecer as recomendações de fidelidade do mestre, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Passaram-se os anos, ela multiplicou seus bens da fé, trabalhando sempre pelo conhecimento da vida, e aí vieram as perseguições políticas e o seu marido perdeu tudo e acabou morrendo vítima de uma moléstia. E ela ficou só, sem nada, com o filho. Mas procurou trabalhar honestamente, embora muitas amigas daquele tempo, as ricas, diziam para ela que uma mulher não trabalhava, e ela dizia assim: Jesus, até o mestre trabalhou, aprendeu uma profissão, então ela foi trabalhar, ela junto com o filho, para se sustentar e ao seu filho, e seguiu em frente, ajudando e cuidando de filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de servo humilde. Aí depois veio o ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas. Então, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio. Era Joana. E ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, quer dizer, diz que você não segue esse mestre, diz que ele não é quem você quer, porque aí você vai ser libertada. Diz que você não acredita nele, né? E a antiga discípula contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz, e estava ela e o filho, os dois amarrados. E o filho pede: mãe, repudia Jesus, não vê que nos perdemos? Por favor, faça por mim que sou teu filho. E pela primeira vez, nos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. Mesmo as rogativas do filho são espadas de angústia que retalham o coração, mas Joana não se deixou e, em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, ela recordou toda a sua vida, a sua existência, que ela como foi e tudo, e ela pareceu ouvir a voz do mestre: vai, filha, ser fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível a sua dor e na sua ternura, exclamou ao filho: cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, depois vem os algozes da Marte, na hora no final, eles perguntam assim: e o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então foi todas essas coisas, a maioria foi tirada do livro A Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier.
E, por último, nós temos aí a mulher hemorroísa, que é aquela que era uma mulher que sangrava há mais de 12 anos e ela soube que Jesus ia estar naquele local e ela foi lá e ela lá tentando e ela pensou, se eu tocar, só se eu tocar as vestes dele, eu tenho certeza que eu vou me curar. A fé dela era tanto e ela tocou a veste do Cristo e ele diz, eu senti alguém me tocar e os próprios discípulos riram e disseram, como assim? Tanta gente te tocando? Como é que... Ele falou, não, porque eu senti que algo saiu de mim. E aí ele pergunta quem tocou as minhas vestes. Aí ela responde, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade e disse para ele o que tinha acontecido, tinha sido ela, né? E ele olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser sarada deste teu mal. Isso foi ditado no Evangelho de Marcos. Então, todas essas mulheres que foram citadas no Evangelho, e algumas até em outros livros que vieram depois através de Chico Xavier, são exemplos de mulheres, como Jesus tratou as mulheres, como Jesus a teve, ensinou para elas, porque ele sabia que talvez elas tinham até pelo fato de encarnar como mulher, nós sabemos que muitas de nós, exatamente pela condição que a gente vem, a maneira como nós evoluímos, muitas das vezes, é maior, porque é a chance que nós temos de aprender mais com a vida. Porque quando a vida é muito fácil, se mostra muito, nos dá muitos prazeres, muitas facilidades, o que acontece? A gente tende a não ouvir esse lado nosso, o lado espiritual. A gente tira muito, não dá valor nas coisas, mas quando de repente a gente vem em condições que nos dá oportunidade de crescimento e encarnar como mulher é uma delas, eu acho que hoje, como espíritas, a gente tem essa noção, então a gente vê como que é importante para o nosso crescimento e a nossa evolução, né? E aí depois, quase no final, a gente vai dizendo o entendimento sobre a mulher do ponto de vista espiritual. Aqui nós temos aqui que o Evangelho, em sua introdução, afirmava em seu tempo, um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. Então, a gente vê que olha, no século XIX, quando Kardec recebeu através da espiritualidade superior todos os livros que vieram formar a doutrina espírita, já se falava nisso, né? Depois, no Livro dos Espíritos, várias questões perguntam sobre as mulheres, porque Kardec era um homem preocupado com o seu tempo, e ele teve uma mulher que, a Amélie Boudot, se não me engano, né, o sobrenome dela, ela foi uma mulher essencial para o trabalho que ajudou imensamente ele na codificação da doutrina espírita. Então, ele pergunta aos espíritos, na pergunta 817, diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Os espíritos respondem, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E responderam com uma pergunta. Depois da pergunta 818, de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. E a gente, hoje, quantos anos depois? Quase 200 anos depois, a gente ainda vê isso acontecer todos os dias, nos jornais, na internet, né? A força bruta agindo ainda e sendo o direito, achando que as mulheres são propriedades e que os homens podem fazer delas o que bem entender, e a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Depois vem a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Então, temos aí a resposta que pode passar 200, 300, 1000 anos, que vai estar sempre atual.
porque não se pode aceitar a subjugação de nenhum ser, né? Da mulher principalmente, que a subjugação caminha com a barbárie. E nós não estamos mais no tempo da barbárie, embora ainda a gente se vê tanto, isso é inaceitável, né? Então, aqui tem algumas coisas que eu quero falar. A mulher na concepção espírita. Por que historicamente a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem como se fosse mera coadjuvante deste, um ser inferior, menos inteligente? Algumas metáforas bíblicas, entre elas a da criação da mulher a partir da costela do homem, parecem reforçar esse preconceito absurdo. Não vai longe o tempo em que a igreja, liderada até os presentes dias pelo clã masculino, colocou em deliberação num concílio se a mulher tinha ou não alma, pelo fato de que Deus não lhe soprou nas narinas o fôlego da vida como teria feito com o homem. Em suas raízes etimológicas, a palavra homem designa a espécie humana, mulher ou homem, mas que talvez por falta de outro termo específico mais adequado, vem sendo utilizado também para representar o gênero masculino, o que leva a algumas confusões de interpretação, pois dependendo do contexto, ora expressa uma coisa, ora outra. O Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projeta luz sobre essa tormentosa questão, esvaziando de uma vez por todas a chamada guerra dos sexos, pois revela que o ser humano é um espírito encarnado, que ora habita um corpo masculino, ora um corpo feminino. Essa descoberta nos remete a uma outra interpretação mais coerente da metáfora bíblica. Deus criou o espírito simples e ignorante, que ao encarnar toma a forma de mulher ou de homem, conforme as circunstâncias e as necessidades, o qual no corpo, correspondente à sua sexualidade, assume funções diferentes em complementaridade para que se processe o desenvolvimento antropológico que permite a evolução intelecto-moral da humanidade, sem que com isso perca a igualdade essencial de filho de Deus. Assim, tanto Eva quanto Adão, emblemas dos sexos, têm a mesma origem, pois representam a espécie humana, saídos simbolicamente um do outro. O osso da costela sugere a igualdade entre ambos, visto que pertence a uma parte do corpo ao lado, nem inferior nem superior, que protege o coração, símbolo da vida e do sentimento. E então, eu acho que é praticamente isso aí. Depois aqui, só falando rapidamente, a relação entre os homens e mulheres ocidentais, embora tenha evoluído muito, ainda não encontrou o equilíbrio e a maturidade desejados. Ainda estamos atravessando um momento de muitas transformações e a crise entre os sexos é uma realidade para a grande maioria dos casais. E, infelizmente, nós estamos vendo isso em pleno século XXI, né? E mesmo com todas as revoluções que nós já passamos nesse mundo, ainda a mulher é um objeto para muitos, e a gente não aceita mais isso, né? E nós temos que falar sobre isso mesmo enquanto espíritas, porque isso faz parte da nossa vida. E isso é tão bom a gente poder estar aqui falando sobre isso, porque cada vez mais nós temos que propagar essa ideia, e não é propagar a ideia de que nós somos melhores ou piores, mas que nós temos direito à igualdade em todos os sentidos, né? Então, aqui diz na Revista Espírita de janeiro de 1866, essa frase foi escrita. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Então é isso, meus queridos irmãos, e essa é a mensagem que eu tinha para trazer hoje. E desculpe se eu me prolonguei, mas realmente era bem longa essa. Não, Geis, não tem problema nenhum. Foi ótimo.